Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Max Weber, a ação social. E antes de nós começarmos a videoaula, não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, deixa aqui o sininho ativado pra gente, para receber nossas notificações, tá certo? Bom, pessoal, a ação social no Weber, qual que é a importância desse conceito? Eu diria que dentro de toda a sociologia weberiana não existe palavra ou conceito ou categoria mais central do que essa. Esse conceito ele define o objeto de pesquisa sociológico, ele define como a sociologia deve tratar os fenômenos sociais. Diante dessa conceituação, que o Weber inclusive trabalhou no livro dele Economia e Sociedade, é uma obra póstuma, né, publicada pela primeira vez em 1922, 2 anos depois da morte dele, ele trouxe, na verdade, uma reflexão que foi um rompimento com a grande tradição sociológica francesa. Se nós lembrarmos um pouquinho aqui, inclusive na nossa videoaula anterior, nós trabalhamos um pouquinho sobre a biografia dele e ficou claro como que o Weber ele rompeu com a perspectiva durkheimiana, aliás, do fato social. Veja só, na sociologia francesa era muito comum identificar que um fenômeno estudado em uma sociedade tinha que ser geral, coercitivo, exterior, ser classificado como uma coisa factual. O que o Weber propôs? Que essa análise é uma análise que ela não compreende e ela não consegue captar profundamente o funcionamento das relações sociais. Então seria necessário criar uma nova forma, uma nova metodologia para pesquisar esses elementos um pouco mais invisíveis, de difíceis, eu diria, compreensão dentro de uma realidade social. Por exemplo, se caso fôssemos estudar o fenômeno suicídio, lá na obra de Durkheim, nós conseguiríamos identificar o suicídio através dos elementos externos, né, que fazem o suicídio acontecer. Então, as causas sociais dele, então, todos os números, né, dados estatísticos que podem compreender isso. No caso do Max Weber, não. O Weber, o que ele entenderia, ou tentaria compreender, é como que esse fenômeno suicídio, ele interage em indivíduos. Portanto, quando ele cria uma sociologia da ação social, ele quer compreender não simplesmente os fatos que são observáveis, né, visíveis, concretos, mas muito mais o elemento que intenciona o indivíduo ao fazer tal fato ou tal ação. Por exemplo, o que quer o indivíduo ao se matar, ao dar brevidade à vida. Qual é o sentido por trás de uma ação? Então, quando ele entende a ação social e aí ele vincula ao método compreensivo, ele quer compreender um fenômeno que quer captar esses sentidos. Então, vamos imaginar aqui, imagina na sua cabeça, por exemplo, uma espécie de um estádio de futebol extremamente lotado, né? No estádio de futebol, os indivíduos ali vão e são ligados a um elemento simbólico, algum símbolo, alguma entidade, o clube, né? O nome sei lá, de um jogador famoso, alguma coisa que os liga e nos colocam, na verdade, num processo de interação social. Quando Weber vai estudar a ação social, ele determina, por exemplo, uma metodologia específica para ela. Quando nós queremos entender esse interacionismo simbólico, essas formas de interação e símbolos que os indivíduos possuem, é um fator muito mais psicológico. Então é preciso criar, no mínimo, uma conceituação, entende? Uma tipologia das ações sociais. Porque vejamos, quando nós nos interrelacionamos e estamos em contato social, nós não nos relacionamos simplesmente ou meramente de uma forma única. Então, por exemplo, tem hora que eu, João Gabriel, por exemplo, me relaciono com outro indivíduo com uma intenção prévia, por uma ação racional. Outra hora não, outra hora muito mais sentimental, muito mais de afeto. Então, quando o Weber ele vai construir a sua sociologia, a primeira questão dele, fundamental, é criar 4 tipos das ações sociais. E aí ele vai elaborar essa tipologia de uma maneira bem complexa. Olha só, o primeiro tipo de ação social é a ação social racional com relação a fins. Ou quando ele falava, por exemplo, com relação a objetivos prévios. Que tipo de modelo é esse? Esse modelo é um modelo tipicamente moderno, é um modelo tipicamente ocidental, né, vindo das reflexões do racionalismo moderno, que nos coloca diante de uma ação social, um contato racional, porque nós compreendemos, nós controlamos, com uma intenção prévia, com relação a uma finalidade. Imagine uma ação de um empresário em negócios. Quando ele injeta dinheiro, quando ele investe, né, na empresa, a função, por exemplo, é lucro, a lucratividade. Veja que ele já tem a intenção prévia
antes de relacionar-se ao fato, ele já tem qual seria a consequência, né, qual seria a intenção do fato. Esse primeiro modelo de ação social é um modelo típico de sociedades modernas, sociedades industrializadas, sociedades formalizadas em meio a uma grande burocracia. Beleza? Segundo tipo de ação social, a ação social racional com relação a valores. O que são valores? Valores, na verdade, aqui é entendido como o conjunto de princípios que nós escolhemos para viver, as regras de moralidade, o conjunto de normas no qual nós destinamos a algo ser bom, ruim, certo ou errado, entende? Legítimo ou ilegítimo. E ele diz, em muitas relações nós deixamos que os nossos valores determinam sobre a nossa ação. Porventura, imagina a política, né? Quando um político se diz honesto, mas em uma determinada oportunidade qualquer ele corrompe, veja que os valores dele de honestidade são frágeis, porque o que ele está dizendo para nós é que a ação desse indivíduo ele está determinada por um tipo de valor. Roubar é certo, roubar é errado, então é conforme a circunstância. Veja que os nossos valores é quem determina essa ação. No entanto, nem toda ação social é racional. E aí o Weber vai criar o terceiro tipo, que é a ação social afetiva, ligado aos fenômenos voltados ao sentimento, à afetividade. Por exemplo, lembra que eu citei o caso do estádio de futebol? Veja, num estádio de futebol a racionalidade não é simplesmente o que domina, o que predomina, mas sim o fervor, a idolatria, o amor, aquilo que está longe ou pelo menos não controlada pela racionalidade. Veja, quando nós interrelacionamos e estamos em contato, permeado por esse sentimento superior, acima da razão, a ação social afetiva, ok? Quarto tipo e último, a ação social tradicional. Esse modelo é um modelo não tão comum em sociedades modernas, não tão comum em sociedades industriais, mas que ainda persistem, que é um modelo baseado na cultura, na tradição, na continuidade do passado no presente. Porque, vejamos, fim de ano, né? Fim de ano nós temos um conjunto, por exemplo, de eventos, de festas, de relacionamentos entre seres humanos muito mais permeados pela tradição do que necessariamente por uma afetuosidade. Lembra aquela festa de família lá? Lembra, você sabe, né? Naquela festa de família nem de todo mundo você gosta, mas você está relacionado porque é uma tradição. A festividade do Natal, as datas comemorativas, enfim. Tudo isso faz parte de um conjunto de ações baseadas na tradição, né? Na cultura, na continuidade do passado. Belezinha? Recapitula e fecha para mim. Weber quer analisar a ação social, método compreensivo, e ele cria tipos puros ideais de ação social. Esses 4 tipos que nós explicamos. Belezinha? Então é isso. Bom, pessoal, antes de você fechar aqui a nossa aba, lembre-se sempre, né? Tem alguma dúvida? Manda um recado para mim. Nós temos alguns links aqui, né, na nossa descrição para você nos acompanhar. Nas redes sociais também, Facebook, Instagram, tá certinho? Grande abraço e até a nossa próxima videoaula.